Oi, pessoal. Então, para a gente dar continuidade, né, no nosso estudo do Império Romano, eu vou trazer para vocês um slide que fala da parte dos gladiadores. Na nossa última aula, a gente estava trabalhando sobre a expansão do Império, né? A gente estava falando um pouquinho de como a Roma antiga se tornou um dos maiores conquistadores de território da história da humanidade. Então, a gente estava falando é, no mapa quais territórios faziam parte da Roma antiga ou do Império Romano. Então, eu tenho toda a Europa, eu tenho o norte da África, né, eu citei como exemplo Marrocos, Egito, e tem uma parte da Ásia, que hoje é conhecida como Península Arábica, ok? Falei da importância de se ingressar no exército, né? Falei da importância do exército. E aí, agora, para a gente finalizar essa primeira parte sobre essa expansão do território, a importância do exército, eu trouxe para vocês, vocês me pediram em sala de aula, inclusive, né, alguns filmes que tratam disso, né? Então, eu tenho um dos mais conhecidos, é o Gladiador e o Spartacus, tá? Então, assim, são sugestões, quem quer aprofundar um pouquinho mais, quem quer conhecer um pouquinho mais dessa parte da história romana, tá aí dois grandes filmes que fala assim, trata muito bem as vestimentas, os objetos, o enredo em si é muito muito fiel, muito real, tá? Aí aqui, do que a gente vai tratar? Lembra que eu falei para vocês que havia duas formas de se tornar escravo lá na antiguidade clássica? Então, uma das formas era por dívida, quando a pessoa devia para outra e não conseguia pagar, ela tinha que trabalhar, né, o tempo que a pessoa estabelecesse para pagar essa dívida. E a outra forma que a pessoa se tornava escravo era nas guerras, né? Os povos conquistados, geralmente, eles se tornavam escravos de quem havia conquistado. Então, olha, a maior transformação a partir da expansão romana foi o aumento da mão de obra escravizada, já que os prisioneiros de guerra eram transformados em escravos. Então, independente, gente, homem, mulher, se era do alto escalão do exército, se era soldado, independente, quando eles capturavam, eles se transformavam em escravos. Daí vem os gladiadores. Por quê? Porque era uma diversão que existia lá na Roma Antiga, ver as lutas. Né? Hoje a gente tem muito isso, mas a gente não acha absurdo, né? Por exemplo, a gente tem lá o UFC, né? Que tem a tem luta livre, tem luta de Muay Thai, tem o boxe. Isso aí é herança da antiguidade clássica, quando os homens eram colocados nas grandes arenas, que eram chamados, em alguns, um dos mais conhecidos é o Coliseu de Roma, onde havia luta entre eles, né? Principalmente esses homens que eram capturados de guerra, soldados, né, de guerra, generais, do alto escalão, até do alto escalão do exército, né? Então, a primeira revolta dos escravos ocorreu na Sicília. A Sicília, gente, é um território que fica no sul da Itália, tá? É o território onde que é a ilha, tá? Entre 135 e 132 a.C., conduzida por pastores armados que chegaram a tomar o poder em uma cidade, mas foram derrotados pelo governo romano. Então, essas pessoas que eram feitas escravas, eles não estavam satisfeitos com como que estava sendo conduzido essa questão da escravidão. Por quê? Porque como todo imperador que entrava, a intenção dele era expandir o território, então cada vez mais povos iam sendo conquistados, mais mão de obra começavam a surgir. Os escravos de uma escola de gladiadores instalada na Capua, no sul da Península Itálica, rebelaram-se contra Roma. Essa revolta, liderada por Espartaco,
venceu tropas romanas por diversas vezes e dominou parte do sul da Itália. A revolta só foi sufocada 2 anos depois com a morte em combate de cerca de 50 mil escravos. Então, o filme Spartacus, ele conta dessa revolta, tá? Onde um soldado romano que foi um soldado que foi transformado em escravo romano, ele lidera uma grande multidão de escravos, né? No primeiro momento eles conseguem vencer essa guerra, mas depois eles acabam sendo eliminados, tá? E que acontecia? Essas revoltas de escravos, elas não tinham o objetivo de abolir a escravidão. Olha que interessante, né? A gente acha que eles estão lutando para acabar com a escravidão. Não, o que eles queriam? Eles queriam se libertar, mas para poder ou fundar novas comunidades ou voltar para sua terra de origem. Tá? Então, a intenção deles não era acabar com a escravidão. Ah, não, vamos lutar para todo mundo deixar de ser escravo. O que eles queriam era ser libertos para poder criar uma comunidade, né, um vilarejo, algum lugar para eles poderem morar, ou regressar à terra de origem. Gente, essas revoltas vão gerar outras revoltas, principalmente no território humano, quando trata da questão da terra também. A gente vai ver um pouquinho disso numa outra aula que a gente vai falar sobre a importância sobre a importância dessas revoltas para a distribuição de terra, tá? Entre patrícios, plebeus e até mesmo os escravos. Então, pessoal, é isso. A nossa primeira parte, onde a gente dividiu o estudo do Império, dividiu o estudo da Roma Antiga em 3 partes. Monarquia, que é quando surge o sistema de governo, né? Era governado por um rei, por um monarca. Depois a gente viu um pouquinho sobre a república, que é onde tem uma certa democracia, onde a população vai começar a participar do governo. E a gente viu sobre o império, que é a expansão da Roma Antiga, né, nos territórios que hoje a gente conhece, que é toda a Europa, o norte da África e uma parte da Península Arábica. Gente, por enquanto é isso, né? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre o Império Romano, porque a gente tem que tratar das divisões, como que surgiram esses países que a gente conhece hoje na Europa. Um beijo, fiquem com Deus. Se puder, fiquem em casa.